Há um tipo de silêncio que não vem da ausência de som, mas da presença de algo sagrado. No dia de finados, esse silêncio se espalha por ruas, igrejas e cemitérios, como se o próprio tempo parasse por um instante. É um silêncio que fala, que toca, que recorda. Ele convida cada pessoa a olhar para dentro e lembrar que a vida não termina onde o corpo repousa. Muitos passam por esse dia sem compreender o que realmente ele representa. Acham que é sobre a morte, mas na verdade é sobre o amor. O amor que continua mesmo quando o olhar se despede. O amor que não aceita o fim. Porque o amor, quando nasce em Deus, nunca morre. Ele apenas muda de forma e continua vivo no coração. Enquanto o mundo parece seguir seu ritmo apressado, há quem pare e sinta. E nesse instante, o coração se abre. Há algo de divino nesse ato de lembrar, de acender uma vela, de sussurrar uma prece por alguém que partiu. É como se, por um momento, o céu e a terra se encontrassem e as almas se reconhecessem em luz. Deus está presente nesse silêncio. Ele se faz perceber na brisa leve que toca o rosto, no arrepio repentino, na lágrima que cai sem aviso. É Ele quem transforma o peso da ausência em doçura, o vazio em esperança. É o Pai dizendo: eu sei o que você sente e estou aqui. O dia de finados não é um dia de tristeza, é um dia de reencontro com a fé. É o chamado para lembrar que a alma não se apaga e que a vida é mais longa do que qualquer despedida. É o lembrete de que a eternidade não é um mistério distante, mas uma promessa viva no coração de quem crê. Quem caminha por entre flores e túmulos nesse dia sente algo inexplicável, uma paz que não pertence a este mundo. É a presença de Deus, sutil e poderosa, tocando o espírito e dizendo que nada foi em vão. Tudo o que foi amor permanece. E quando se compreende isso, o medo da morte perde poder, porque se entende que o que morre é o corpo, não o vínculo. A vida em Deus é contínua, eterna, infinita. Assim, o silêncio de finados não é vazio, é cheio de significado. É a pausa em que a alma respira, em que o coração se recorda e em que Deus fala mais alto. E quem escuta com o coração aberto percebe: este dia não é sobre perda, mas sobre comunhão, entre quem ficou, quem partiu e aquele que nunca abandona. Depois que o silêncio toca a alma, o que fica é a memória, viva, pulsante, quase sagrada. A lembrança daqueles que partiram não é apenas um pensamento distante, é um elo invisível que continua sustentando o amor. A memória é o altar onde o coração acende suas velas todos os dias, mesmo sem perceber. Cada lembrança é uma forma de oração. Quando alguém recorda um sorriso, uma voz, um gesto, está, na verdade, enviando luz. É um ato silencioso de fé. Uma forma de dizer: eu ainda te amo e agradeço a Deus por ter te conhecido. Porque recordar, quando feito com amor, é orar com o coração. A presença daqueles que se foram continua nos detalhes mais simples, na música que toca de repente, no perfume que surge sem explicação, no pôr do sol que parece carregar um olhar familiar. É como se o céu nos desse pequenos sinais de que a vida não acabou, apenas mudou de plano. E é aí que a fé se fortalece, porque perceber que a memória é viva é entender que a alma é eterna. O amor que vem de Deus não pode ser interrompido pela morte. Ele continua circulando entre mundos, alimentando tanto quem ficou quanto quem já atravessou o véu da eternidade. A saudade, por mais que doa, é também uma forma de presença. Ela lembra o valor do que foi vivido e mostra que o vínculo espiritual não foi quebrado. Há um aprendizado escondido na falta, o de amar sem ver,
o de sentir sem tocar, o de confiar sem entender. Quando alguém ora e diz o nome de quem partiu, algo acontece, o coração se abre, a luz se move e a alma que está em outro plano sente essa vibração. Nenhuma oração é perdida, nenhuma lembrança é em vão. Deus recolhe tudo e devolve em forma de paz. A memória também cura. Ela faz a pessoa perceber que a vida compartilhada foi um presente. Mesmo que a despedida tenha doído, o amor vivido foi verdadeiro. E o verdadeiro amor, em Deus, é sempre eterno. Assim, quem aprende a lembrar com gratidão, deixa de olhar para trás com tristeza, passa a olhar com ternura. Entende que cada pessoa que amou foi um instrumento divino e que o amor não acaba quando o corpo parte, ele se transforma em luz que guia o caminho. Por isso, nesse dia de finados, mais do que flores e lágrimas, Deus espera que cada um ofereça uma prece, uma lembrança sincera, um obrigado, sussurrado com o coração, porque a memória é o templo onde o amor se mantém vivo, mesmo quando o tempo tenta apagar. Depois que a memória se acende, vem a dor, silenciosa, constante, quase física. É o peso de uma cadeira vazia, de uma voz que não se ouve mais, de um abraço que o corpo ainda espera. A ausência tem um jeito de entrar pelas frestas do cotidiano, e às vezes basta um pequeno gesto para que tudo volte à tona. Mas é justamente nesse espaço onde a dor nasce que a fé começa a florescer. Porque a fé não elimina o sofrimento, ela o transforma. Ela ensina que a morte não é uma interrupção, mas uma travessia. Que a alma não se perde, apenas muda de morada. É difícil compreender isso quando o coração sangra. Ainda assim, Deus se aproxima. Ele não chega com explicações, mas com presença. Fala em silêncio, cura em segredo, toca onde nenhuma palavra alcança. É assim que a fé nasce, no meio da dor, e não fora dela. A ausência dói, porque o amor foi verdadeiro. E o amor verdadeiro nunca morre, ele apenas aprende a existir de outro jeito. A fé é esse novo jeito. É a linguagem que liga o visível ao invisível. Quando se entrega a dor a Deus, algo muda. A tristeza começa a respirar esperança. O choro já não é desespero, mas saudade que confia. É o coração dizendo: eu não entendo tudo, mas acredito. E Deus entende esse tipo de oração, a que vem sem palavras, feita só de lágrimas. Ele recolhe cada uma e com o tempo as transforma em consolo. A fé é a arte de permitir que Ele faça isso. Com o passar dos dias, a ausência deixa de ser um vazio e se torna um sinal, um lembrete constante de que existe uma casa maior onde ninguém mais parte. A fé aponta para lá, para essa eternidade onde o amor é pleno e a separação não existe. Quem vive essa verdade entende que a vida é apenas uma passagem, que o corpo descansa, mas a alma continua. E quando essa certeza cresce, a dor perde o poder de ferir. O dia de finados, então, deixa de ser um dia de luto pesado e se transforma em uma celebração discreta da eternidade. É o coração aprendendo a sorrir com lágrimas nos olhos, porque sabe que o amor venceu a morte. E assim, o que parecia fim revela-se começo. A ausência se torna ponte e a fé caminho. O coração que confia volta a pulsar, não com saudade triste, mas com gratidão eterna. Rezar por quem partiu não é um gesto de luto, é um gesto de amor. É dizer em silêncio: eu continuo te amando e confio que Deus te acolheu. Essa simples intenção tem uma força que vai muito além do que os olhos humanos podem perceber. Quando uma prece é feita com sinceridade, ela atravessa o tempo e o espaço. Chega como luz onde há escuridão, como descanso onde há espera. A alma que recebe essa oração sente paz, e quem ora também é tocado pela mesma luz que enviou. Porque orar pelos que se foram não é apenas cuidar deles, é também se permitir ser curado. A oração transforma o coração de quem reza. A tristeza começa a ceder espaço à gratidão. A dor se transforma em propósito. Deus escuta cada oração, mesmo aquelas que são apenas um pensamento rápido ou um suspiro sentido.
Ele entende o idioma do coração e traduz até o silêncio. Nada se perde quando é dito com amor. Há quem acredite que não sabe orar, mas a verdade é que toda lembrança carinhosa já é uma oração. Quando alguém pensa com ternura em quem partiu, envia uma onda de paz que toca dimensões que os sentidos não alcançam. Por isso, o dia de finados é também um dia de comunhão entre mundos. Cada vela acesa, cada flor deixada, cada palavra sussurrada no vento é um lembrete de que o amor continua trabalhando mesmo depois da partida. A oração é a ponte que Deus construiu entre o visível e o invisível. É por meio dela que o amor encontra passagem. E quanto mais se reza com fé, mais leve fica o coração, mais luminosa se torna a memória, mais próximo se sente o céu. Em cada prece, há uma mensagem que Deus devolve em forma de consolo. Às vezes é uma sensação de paz repentina, um sonho reconfortante, uma lembrança boa que surge do nada. São os sinais de que a oração foi recebida. E assim, quem ora descobre que nunca está falando sozinho. Porque quando o amor é verdadeiro, ele sempre encontra eco. E Deus, que é amor em essência, garante que esse eco se transforme em eternidade. O coração ainda sente saudade, mas a dor perde o peso que tinha. O que antes era escuridão começa a ganhar cor, e a fé, silenciosamente, se transforma em esperança. É assim que o luto se converte em luz, não de um dia para o outro, mas passo a passo, com Deus guiando cada gesto de cura. O luto é um processo sagrado. Ele não é sinal de fraqueza, mas de amor profundo. É a alma se reorganizando diante da ausência, aprendendo a respirar novamente. E é nesse processo que o coração descobre algo surpreendente. Quem parte não leva o amor consigo, deixa-o espalhado em cada lembrança, em cada gesto, em cada pessoa tocada pela vida que viveu. A esperança nasce quando o olhar se volta para Deus, e não apenas para a perda. Porque só Ele tem o poder de transformar a dor em sentido, a saudade em fé e a ausência em promessa. A esperança é o milagre que acontece quando se entrega o luto ao divino e se confia que nada foi em vão. Há dias em que a saudade aperta de forma quase insuportável. E é justamente nesses dias que Deus se faz mais presente. Ele não apaga a dor, mas a molda com delicadeza. Coloca nela um brilho novo, uma compreensão maior, uma força que antes não existia. Com o tempo, a pessoa percebe que o amor não acabou, apenas mudou de endereço. E que orar não é se despedir, mas manter a presença viva. É continuar conversando com o coração, confiando que o reencontro é certo. É nesse ponto que o dia de finados ganha um novo significado. Deixa de ser apenas uma lembrança triste e se torna um símbolo de continuidade. O amor não terminou, apenas se elevou. A promessa de Cristo, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não é metáfora, é verdade viva. É a prova de que a vida em Deus não tem fim e que todos os reencontros estão guardados no tempo perfeito da graça. O dia de finados, quando visto por esse prisma, se transforma em celebração. É o dia em que se recorda que o amor é mais forte que a morte e que a separação é apenas um intervalo entre dois abraços eternos. Hoje, ao olhar para o céu, que cada alma possa sentir essa verdade. Nada está perdido quando se ama em Deus, porque a vida continua e o amor nunca deixa de existir.